Livro Fé Renovada. Autor Jim Cymbala, com Dan Merrill. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 7. A fé utiliza um relógio diferente. Lembra-se do pai do Texas que trouxe o filho desviado à igreja e ficou preocupado em perder o voo? Ele aprendeu uma lição clara de que a agenda de Deus nem sempre é igual à nossa. O homem pensou que suas orações não tinham valido nada por causa de um horário de avião, enquanto Deus mantinha tudo sob controle para realizar seus propósitos, apesar de como as coisas pareciam estar acontecendo. Muitas de nossas lutas na fé relacionam-se com o tempo. Cremos, pelo menos na teoria, que Deus cumprirá suas promessas. Mas quando? Se a resposta não chega logo que esperamos, o medo começa a nos assaltar e então depressa somos tentados a abrir mão de nossa confiança, desprezando o fato de que ela será ricamente recompensada. Hebreus 10:35. Quantas vezes você orou pela salvação de um filho ou filha? Continua orando? Crê realmente que Deus está ouvindo? Seria boa ideia se todos simplesmente admitíssemos que precisamos aprender sobre o modo como Deus faz as coisas. Uma das melhores ilustrações dos passos divinos na Bíblia é a história de Zacarias e Isabel, registrada nos mínimos detalhes. Aliás, o Evangelho de Lucas tem quase tanto para dizer sobre esses dois cidadãos idosos quanto sobre Maria e José. Por que Lucas não escreveu como Marcos em seu Evangelho, apenas comentando: Deus mandou um precursor, João Batista, para dizer ao povo que se arrependesse e preparasse para o grande Messias? Isso não seria o suficiente? Não. Deus queria ensinar algumas lições especiais por meio dos detalhes desta história. Zacarias é um sacerdote, idoso e sem filhos. Os habitantes da cidade naturalmente imaginavam que ele e a esposa nunca teriam uma família. Além de Isabel ser estéril, era idosa demais para ter filhos. Zacarias estava simplesmente trabalhando no templo um dia, quando um anjo apareceu e o assustou com uma mensagem de Deus. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Lucas 1, 13 e 14. A criança, na verdade, viria a ser João Batista. Deus faz escolhas muito estranhas. Essa história mostra claramente que a maneira de Deus fazer as coisas é muito diferente da nossa. Até mesmo a maneira de Ele escolher a sequência dos acontecimentos ensina-nos lições específicas. Se você fosse Deus, olhando de lá do céu para a terra, e pudesse escolher um casal de pais em Israel para criar este importante mensageiro, a quem escolheria? Sem dúvida, você e eu escolheríamos uma jovem mulher saudável de aproximadamente 23 ou 24 anos de idade, no auge da vida produtiva, com bastante energia para se levantar de noite, cuidar do bebê e fazer todas as coisas que uma mãe tem que fazer. Procuraríamos um marido talvez entre 24 ou 25 anos, fisicamente forte e bem estabelecido em sua carreira. Também desejaríamos que esse casal tivesse dinheiro e boa educação para que a criança fosse criada em um ambiente estimulante. Deveriam morar em um bairro seguro, talvez um condomínio fechado de classe A, com as melhores escolas e todo tipo de facilidades culturais por perto. O casal também deveria estar planejando ter ou já ter 1 ou 2 filhos além desse, para que o menino não crescesse sozinho. Afinal, a companhia de outras crianças da mesma idade é importante. Lembre-se, esse bebê tinha uma missão divina na vida. Mas o que Deus fez?
Ele correu os olhos por toda a terra de Israel e encontrou uma mulher que não podia ter filhos. Enquanto todas as amigas da pequena cidade do deserto pareciam ficar grávidas, ela era estéril. Então Deus aguardou e aguardou até que ela passasse da idade fértil, de modo que mesmo que ela pudesse conceber, agora seria tarde demais. Ela estava duplamente desqualificada como mãe especial para essa criança especial. E o Deus do céu disse: é esta. Desde o momento em que for amamentado até chegar à maturidade, sua mãe será capaz de lhe contar muitas e muitas histórias de seu nascimento, o milagre de seus idosos pais, reforçando em sua mente maleável que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Muitas vezes na vida, Deus espera que uma situação vá de mal a pior. Parece que deixa tudo transbordar para que você e eu digamos: não há mais jeito disto funcionar. Mas esse é o momento em que Deus, onipotente, intervém em nossa desesperança e diz: é mesmo? Observe isso. Mais do que se preocupar com a escola de João Batista, ou com as aulas de música, ou com qualquer outra coisa, Deus queria que ele fosse criado em uma atmosfera piedosa de louvor e adoração. Pelo menos uma vez por dia, esse casal idoso e consagrado devia olhar para o menininho e dizer, ou pelo menos pensar: nosso Deus é espantoso, bendito seja o seu nome. Ainda que enfrentemos emergências ou a situação pareça totalmente sem esperanças, na realidade, para Deus, nada é difícil. Deus quer fazer coisas grandiosas, quer mostrar seu poder, para que seu nome seja louvado de maneira nova e sublime, e a geração seguinte ouça falar de seus feitos. Afinal, a criação espiritual é muito mais importante que simples coisas materiais. Você sabia que há pais que podem alimentar os filhos com 3 refeições nutritivas por dia e calçar os pés deles com o último e mais caro lançamento de tênis de grife e ainda assim privá-los de instrução espiritual? Privar as crianças de conhecer o Deus maravilhoso e amoroso que as criou é o pior tipo de educação. Na realidade, elas não podem viver sem Jesus, apesar da elevadíssima educação que possam receber. Mesmo fora dos limites de nossa família, Deus deseja, por meio de nós, disseminar por toda parte testemunho do seu grandioso poder e da salvação. Além de nosso conhecimento intelectual dos versículos bíblicos, Ele quer demonstrar tangivelmente que nunca mudou. Não esqueçamos, da próxima vez que enfrentamos o impossível, que nosso Deus ainda é um Deus tremendo. Deus é atraído pela oração. Observe também quanto essa história está relacionada com oração e adoração. Zacarias, o idoso sacerdote, caminhava penosamente de casa para Jerusalém, a fim de servir em seu turno no templo. Sua tarefa aquele dia, diz Lucas 1:9, era oferecer incenso, um ato de adoração. Colocar as especiarias no fogo sobre o altar resultava em um cheiro suave que subia ao céu. Enquanto isso acontecia, esse momento específico, no pátio do templo, uma grande multidão estava orando do lado de fora. Lucas 1:10. Todos estavam abrindo o coração a Deus de modo que sabiam, buscando e tendo comunhão com Ele, a mais elevada atividade que qualquer ser humano pode aspirar. Foi o momento que o anjo apareceu. Deus poderia ter se manifestado a qualquer momento, mas repetidas vezes na Bíblia, Ele se revelou quando as pessoas começam a orar. Pedro subiu ao terraço para orar, Atos 10. Ali Deus lhe deu uma visão para alcançar outros grupos étnicos com o Evangelho. A igreja primitiva se reuniu depois de uma perseguição para orar. Subitamente tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. Os 12 discípulos nunca pediram a Jesus que os ensinasse a pregar,
mas disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Perceberam alguma coisa na comunhão que ele tinha com o Pai, tão notável que não puderam deixar de pedir: ajuda-nos a orar assim. No momento, Zacarias entrou em pânico. As primeiras palavras que saíram da boca do anjo foram: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Lucas 1:13. Que oração? Obviamente, as muitas orações através dos anos que Isabel tivesse um filho. Nesse estágio da vida, Zacarias provavelmente havia deixado de pensar que a paternidade fosse possível para ele. Mas isso não importava. Seus muitos anos de oração com fé ainda estavam registrados. Quando a oração vem de um coração sincero, ela sobe à presença de Deus e fica ali. Quanto mais orações você acrescenta, mais se acumulam no céu. Não evaporam como um gás, permanecem diante de Deus. Lembre-se do que outro anjo disse a Cornélio, o centurião romano. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Atos 10:4. Aquelas orações simplesmente não se desvaneceram. Foram guardadas até o dia em que Deus enviou um mensageiro especial para este homem. Quando esperamos as respostas de Deus, devemos perseverar em oração, deixando que se acumulem dia após dia, até que a força delas se transforme em uma maré poderosa e ultrapasse todos os obstáculos. Não nos admiramos de que Deus tenha dito que a sua casa deve ser conhecida como casa de oração. Não simplesmente uma casa de pregação ou de cânticos, mas especialmente de oração. De que outro modo recebemos grandes respostas de Deus, se não perseverarmos em oração? Como Deus deve se sentir todos os domingos quando, por toda a nação, tantas pessoas se reúnem nas igrejas, mas na realidade oram tão pouco? As congregações arranjam tempo na agenda da semana para tudo, de jogos de basquete a reuniões para perder peso, mas parece que não conseguem encontrar uma brechinha para uma reunião de oração. O Senhor quer abençoar seu povo com seus abundantes suprimentos, mas não temos tempo para abrir o canal. Que epitáfio terrível! Não tem porque não pedem a Deus. Tiago 4:2. Deus é atraído pela oração. Deleita-se em comunicar-se conosco. A oração libera as bênçãos dele em nossa vida. Deus não aprecia questionamentos. Quando Zacarias levantou objeções, Lucas 1:18, denunciou-se demonstrando que, naqueles últimos dias, não havia orado por um filho. Em sua mente, enxerga Isabel em casa, na cidadezinha. Certamente já não é um brotinho. Sua pergunta: como posso ter certeza disso? É lógico, me parece. Talvez você pense que Gabriel tenha respondido: bem, ancião, vou lhe dizer uma coisa. Deus vai ajudá-lo. Ele vai fortalecer você e sua esposa e tudo vai funcionar bem. Não, o anjo já havia declarado em nome de Deus o que ia acontecer. Portanto, não havia mais o que discutir. Os fatos foram declarados. Isabel teria um filho, deveriam dar-lhe o nome de João. Ele seria grande diante do Senhor, etc. Caso encerrado. Mas Zacarias questionou a capacidade de Deus. E subitamente houve uma forte reação. O anjo anunciou que o ancião perderia a fala por 9 meses. Se Gabriel fosse do Brooklyn, teria dito: Ei, cara, qual o seu problema? Eu sou Gabriel, o anjo que Deus enviou para dar essa boa notícia. Se você não quer acreditar, então não vai falar até ver o bebê. Quando Deus envia uma promessa, fica muito preocupado e entristecido se seu povo não crê nele. Seu coração de pai se parte quando ouve os filhos dizer: bem, talvez, eu espero. Mas como poderia acontecer realmente agora? Sim, Deus disse que vai trazer de volta minha filha, mas você sabe,
ela é tão teimosa. Não basta que Deus declara que fará alguma coisa, Ele não tem de explicar seus métodos com antecedência. Nada é impossível, lembra-se? A boca de Zacarias foi silenciada. A reação dele confere, conforme significado, as palavras frequentemente citadas de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus fica bastante irritado, e com razão, com os cristãos que se recusam a crer, que questionam sua veracidade, que começam a andar para trás depois de que Ele diz que vai fazer alguma coisa. O Senhor parece clamar: por favor, você vai simplesmente confiar em mim. Há alguma coisa difícil demais para Deus? Certa vez, Jesus disse a uma mulher que, pelo fato de seu irmão estar morto, pensou que fosse tarde demais para Jesus ajudar. Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? João 11:40. Jesus então foi ao cemitério e chamou Lázaro para fora da sepultura. A grande batalha de nossa vida espiritual é: você vai crer? Não é? Você vai crer com mais força? Ou você pode se tornar digno? Trata-se apenas de crer que Deus vai fazer o que somente Ele pode fazer. E isso é que honra a Deus. Ele aprecia os que reagem e abrem o coração para Ele. Ele está procurando uma fé tão forte que lance âncoras na sua palavra. Espere nele, aquele que faz tudo apropriado ao seu tempo. Inocência em risco. Nunca esqueceria o domingo à noite quando finalmente persuadimos a tímida Wendy Alver, de fala macia, que fosse à frente de nossa congregação e contasse sua história a 1.500 pessoas. Ela começou hesitantemente, falando de sua infância, numa parte do bairro do Brooklyn, bem a leste da ponte de Williamsburg, que atravessa a parte inferior de Manhattan. As pessoas dessas ruas eram uma mistura estranha, mas harmoniosa, de judeus assídicos e imigrantes porto-riquenhos. Mesmo os viciados, ela se lembra, eram gentis com as crianças nas calçadas. Sendo a segunda de 4 filhos na família, Wendy se caracterizava por romântica, sonhando com o dia em que fosse se casar com um homem simpático e criar uma casa cheia de filhos. Gostava de crianças e era uma babá entusiasmada. Sua disposição alegre era abafada apenas parcialmente pela igreja espanhola severa que ela frequentava com a mãe e os irmãos 3 ou 4 noites por semana. Ali ela conheceu Jesus e logo convidou a entrar em sua vida, mesmo quando lhe disseram que havia uma longa lista de regras que teria de obedecer. O pai de Wendy não era cristão, mas não parecia se importar que o restante da família fosse à igreja. Uma das regras dessa igreja era que as mulheres e meninas sempre usassem saias. Quando a 9ª série da escola de Wendy fez uma excursão a um parque de diversões, ela se sentiu um pouco à vontade. Uma amiga disse: "Eu trago uma calça de casa para emprestar a você, certo?" E Wendy alegremente concordou com ela. O único problema foi que o ônibus se atrasou. Lembra-se, Wendy, e não voltamos à escola na hora marcada. Quando finalmente chegamos, minha mãe estava lá esperando para me pegar. Eu fui desmascarada. Não podia fazer nada além de descer do ônibus e aguentar as consequências. Foi nessa ocasião que a jovem e atraente adolescente pediu para deixar de ir à igreja. Seu pai naturalmente deu apoio ao pedido. Contudo, enquanto ficava sozinha no quarto, senti necessidade de oferecer uma desculpa a Deus. Sinto muito por tudo isso, mas voltarei à igreja quando me casar, eu prometo. No último ano escolar, Wendy envolveu-se com danceterias, cigarro e bebidas, mas não drogas pesadas, ela afirmava a Deus. Seu primeiro namorado de verdade, que tinha o apelido de Papo,
estava lutando contra o vício de heroína. Eu pensava que podia ajudá-lo. Ela contou com um tênue sorriso. Eu pedi a ele que deixasse as drogas, assumindo o compromisso, em compensação de bebermos vinho juntos. Papo talvez consumisse menos heroína com resultado disso, mas a sua namorada se viciou em bebida. Certa noite no Parque McCarran, os dois e um grande grupo de amigos estavam na rua depois da meia-noite, os rapazes jogando basquete e as moças apenas conversando. Todos haviam bebido. Wendy deitou-se sobre um banco do parque e, dentro de pouco tempo, adormeceu, enquanto os outros foram gradualmente se afastando, deixando-a sozinha. Ela despertou assustada quando sentiu as mãos rudes de um homem acariciando seu corpo. Escancarou os olhos. Papo e o grupo tinham desaparecido. Apenas aquele estranho estava ali, em condições de fazer o que quisesse com ela. Em pânico, pensei o que fazer. Subitamente tive uma ideia. Eu lhe disse: está bem, espere um pouco. Sabe de uma coisa? Preciso primeiro ir ao banheiro. Moro apenas a alguns quarteirões daqui. Vamos até lá. Espantosamente, o indivíduo crédulo concordou. Na verdade, a distância era de mais de 15 quarteirões. Ali estava ele, andando ao meu lado até o meu prédio, onde eu lhe disse alegremente: vou até lá em cima e volto já. Graças a Deus, ele não era muito esperto. Uma vez no apartamento de seus pais, Wendy trancou a porta e foi imediatamente para a cama. Na manhã seguinte, já sóbria, pensou: opa, realmente estive em perigo na noite passada. Como foi que Papo me deixou ali no banco do parque? Encontrar um jovem simpático para se casar estava se tornando mais difícil do que parecia. O senhor certinho, finalmente? O namorado seguinte foi melhor, pelo menos de certa forma. Não era viciado em droga e tinha um emprego como vendedor de calçados. Seu nome era John. Wendy o conhecia desde o primeiro ano colegial, e sua família achou que ele era respeitador e educado. Havia a complicação de que ele, sendo 4 ou 5 anos mais velho que Wendy, já havia passado por um casamento de pouca duração, mas turbulento, resultando disso uma filha pela qual ele agora era responsável. Mas o futuro parecia promissor. Eu estava super feliz, disse Wendy. Ali estava o homem dos meus sonhos. Eu tinha um emprego sólido na Companhia de Seguros de Nova York e ele também estava progredindo. Quando ficamos noivos, no dia dos namorados, foi o ponto alto de minha vida. Eles começaram a planejar o casamento para o verão. Mas então, por algum motivo inexplicável, o gênio de John começou a mudar. Começou a ficar menos gentil com Wendy e então, abruptamente, passou a fazer exigências. Será que as más lembranças de seu casamento passado começaram a agitar as águas? Wendy não sabia. Ele queria intimidades físicas e quando ela se negava, querendo esperar até o casamento, ele ficava irritado. 3 meses depois, Wendy ficou sabendo que John tinha relações com outra. Imediatamente desfez o noivado. Agora eu estava realmente sozinha, ela disse, e não estava bastante perto de Deus para lhe pedir ajuda. Comecei a beber mais e parecia que sempre que bebia me tornava irritada e agressiva, o que me levou a arruinar algumas festas e perder meus amigos. Gradualmente entrei em depressão, voltando do trabalho para casa todos os dias e me escondendo no meu quarto até o dia seguinte. Esse estilo de vida infeliz continuou até Wendy completar 25 anos de idade. Seu pai ficou subitamente doente e morreu. Pouco antes, ele havia se tornado cristão, e os dois tinham desfrutado de algumas conversas agradáveis. Sua morte foi um tremendo golpe para Wendy. 2 semanas depois do sepultamento dele, Wendy estava finalmente preparada para ouvir a voz do Senhor.
Wendy, é hora de voltar para casa. Ele parecia lhe dizer. E ela atendeu. Um grande alívio tomou conta de seu espírito quando o Pai Celestial, que ela havia desprezado por tanto tempo, recebeu-a em seus braços. No domingo seguinte, ela estava no Brooklyn Tabernacle. O velho legalismo estava sumindo. E ela até convivia com algumas mulheres que usavam calças compridas. Mas mesmo assim, parecia que o amor e a graça de Deus enchiam a atmosfera. Wendy começou a crescer no Senhor, criou amizades cristãs, filiou-se ao grupo de solteiros e cantava no coral. Os anos se passaram. Wendy foi uma bênção para todos nós. Dentro dela, naturalmente, o desejo de se casar era mais forte do que nunca. Ela dizia a si mesma: muito bem, Deus, onde ele está? E Deus parecia não dar resposta a essa pergunta tão sincera. Enquanto isso, ela via uma amiga após outra se casar na igreja. O 30º aniversário de Wendy chegou e passou. Depois do 31º, ela estava preocupada porque talvez o plano de Deus para a sua vida não incluísse casamento e maternidade. Essa possibilidade a entristeceu muito. Ela já não sorria tanto. Num sábado, sozinha em casa, ela separou uns momentos para buscar o Senhor. Algumas de suas irmãs estavam passando por águas profundas. Ela queria interceder por elas. Porém, mais do que isso, desejava falar com Deus sobre sua situação. Começou a se queixar. Os momentos de oração transformaram-se em uma demonstração de autopiedade, ela admitiu. Em resposta, o Senhor parecia lhe dizer: Wendy, você está sofrendo porque tirou os olhos de mim, colocou sobre a situação. Você esqueceu que eu sou fonte de toda a felicidade. As circunstâncias não importam. Mantenha os olhos em mim. Uma nuvem negra desapareceu quando ela respondeu: muito bem, Senhor, vou colocar meu desejo de um marido no altar, por assim dizer. Vou entregá-lo a ti. Vai em frente e queima-o como sacrifício. Consome-o. Vou deixar de choramingar por causa disso. A paz voltou à sua alma e Wendy continuou a vida. A única mudança foi que, depois de 17 anos na firma em que trabalhava, ela deixou o emprego e aceitou um convite para se juntar à equipe do Brooklyn Tabernacle. Que bênção ainda maior ela veio a ser. Certamente não. Cerca de um ano depois, um homem veio procurar a ajuda do pastor Michael Durst, do Tabernáculo de Cristo, no Queens, uma de nossas congregações. Durante uma conversa no escritório do pastor, ele entregou a vida a Cristo. Seu nome era John Alver, o mesmo John que entrara na vida de Wendy anos antes. Pouco tempo depois, John apareceu no Brooklyn Tabernacle, à procura de Wendy. Alguns membros do coral avisaram-na, o que a deixou subitamente apreensiva. Ela pensou: John está querendo entrar de novo em minha vida? Ah, não. Não sei como lidar com isso. Pode ser uma armadilha do inimigo. Contaram-me que foi salvo e está servindo ao Senhor agora, mas mesmo assim. Wendy evitou John por bom tempo, concordando finalmente em sair com ele junto com um grande grupo de amigos. As atitudes de John tinham realmente mudado. Havia se tornado uma nova criatura em Cristo. Ele e Wendy começaram a namorar, e um afeto carinhoso floresceu. Wendy ainda estava preocupada em se envolver com uma criança em Cristo, como ela diz. Afinal, agora ele já não estava caminhando com o Senhor como uma pessoa adulta. Fazia mais de uma década, e John tinha apenas 4 meses de idade na vida cristã. Ela insistiu para que ele conversasse com o pastor Dan Yampaglia, um dos copastores do Brooklyn Tabernacle naquela época. John e Dan almoçaram juntos. No dia seguinte, no escritório, Wendy quis saber como fora a entrevista. Ele parece muito agradável, muito sincero, disse o pastor Yampaglia.
Creio que sua caminhada com o Senhor é genuína. Mas isso não bastou. A seguir, o Andy quis falar comigo. Eu lhe disse: não tenha medo do que Deus está fazendo em sua vida. John é um homem muito especial. O Andy ainda tinha dúvida se estava realmente descobrindo a escolha de Deus para a sua vida depois de tanto tempo. Então, um dia, John telefonou-lhe no trabalho. Começaram a falar sobre seu relacionamento. Com toda a sinceridade, John disse: eu estava simplesmente tentando seguir o plano de Deus para mim. Isso é uma coisa mais importante em minha vida. Na verdade, nunca deixei de amar você, mas quero obedecer à vontade de Deus, mesmo se ela não incluir você. Com isso, a voz dele falhou e vieram lágrimas. O Andy começou a chorar também. E foi assim, com a idade de 37 anos, que o Andy finalmente ficou noiva. Seu casamento foi uma explosão de alegria. Que casal especial eles se tornaram na vida de nossa igreja. O Andy temia que tivesse esperado por tempo demais para se tornar mãe. Mas no ano seguinte, a pequena Janice Rebecca chegou ao lar deles. E com a idade de 39 anos, o Andy deu à luz John Eric. Recentemente, puderam comprar uma casa própria em Staten Island, em frente ao porto do Brooklyn. Quando Wendy terminou de dar o testemunho à igreja aquela noite, ela disse: qualquer coisa que você cumprirá, procure a vontade de Deus para a sua vida. Ele a cumprirá. Não busque outra coisa, espere em Deus. Ele sabe como lhe dar o melhor. Deixe Deus agir. A parte mais difícil da fé geralmente é esperar. E o problema é que, se não esperarmos, então começaremos a resolver o problema sozinhos, e isso piora tudo. Complicamos a situação até o ponto de fazer Deus levar muito mais tempo para resolvê-la do que se ficássemos quietos esperando sua operação antes de mais nada. O tempo de Deus geralmente é um mistério para nós, e às vezes até mesmo uma frustração. Mas não devemos desistir. Não devemos tentar impor nossas soluções. Em vez disso, devemos continuar crendo e esperando em Deus. Não ficaremos sozinhos enquanto estivermos esperando pacientemente por sua resposta no seu tempo. Assim, nos uniremos ao grande exército dos santos através dos séculos, cuja fé foi testada e purificada enquanto aguardava em Deus. Foi o que Davi quis dizer quando deu o testemunho. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Salmo 41. Em vez de tomar os problemas em suas mãos ou perder todas as esperanças a respeito da ajuda de Deus, Davi aprendeu a esperar no Senhor, sabendo que executaria o plano dele no tempo dele. Mas depois de algum tempo, Deus provou ser fiel, como sempre, pois Davi continuou a história acrescentando: Deus se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Versículo 1 e 2. O que aconteceu foi muito glorioso, mas aconteceu apenas depois de um período de espera com fé. Não desista agora, nem se entregue às vozes da incredulidade e da impaciência. Lembre-se das palavras de um belo hino que tenho apreciado tanto através dos anos. Continue a crer no que sabe que é verdade. Continue a crer. Ele vai provar que é fiel. Quando, nos problemas da vida, você não souber o que fazer, tudo ficará bem se apenas continuar a crer. Olá, queridos. Você que não é inscrito em nosso canal, ainda se inscreva, deixe aí seu comentário se esse livro tem sido bênção para a sua vida. Compartilhe com alguém, deixe o seu like também e ative o sininho para receber as notificações de quando postarmos novos vídeos.
Muito obrigada a você que já é inscrito em nosso canal também, que tem compartilhado dos vídeos deste canal. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.